Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Carvalho, responsável pela disciplina de História das Religiões. Estamos começando mais um assunto para nós estarmos pensando um pouquinho sobre essa disciplina. Na aula de hoje, nós estaremos conversando sobre um tema que aparentemente parece simples, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo, né? No que diz respeito ao que é religião, né? Se nós perguntarmos às pessoas, fizermos uma enquete o que é religião, com certeza as pessoas provavelmente vão indicar um local de adoração, né? Mas religião não é um local de adoração, né? E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é de fato religião. Eu espero que todos nós possamos, ao final dessa aula, entendermos de forma clara, de forma sucinta, o que é religião. E para nós começarmos a conversar um pouquinho sobre o que é religião, se faz necessário nós definirmos a palavra religião, que a palavra religião, na língua portuguesa, deriva da palavra latina, que tem a ideia de religare. Então, a religião, ela tem uma função, né? Ela tem um propósito, um objetivo de ligar o homem ao ser sagrado. Então, nesse conceito da palavra, nós não estamos especificando a religião, nós estamos entendendo que a palavra religião tem a ideia de ligar o homem ao ser superior, ou a um ser superior, ao sagrado, né? No mundo latino, anterior ao surgimento até do cristianismo, religare, essa palavra religare, referia-se a um estilo de comportamento marcado pela rigidez e pela precisão. O que nós queremos dizer com isso? Então, era algo que o ser humano cumpria o seu dever, agradava ao sagrado, né? E, na verdade, esse ser humano, ele era uma atitude que ele tinha diante do sagrado. Mas é importante nós pensarmos em religião não somente no sentido etimológico da palavra, mas também pensarmos religião ou definirmos religião no que diz respeito teologicamente, né? Já que nós estamos estudando religião no âmbito teológico, o que religião, ou como a teologia define então religião? Teologicamente, religião é a vida do homem nas suas relações sobre-humanas. Então, para a teologia, religião é quando o homem se relaciona com o ser sagrado. A vida do homem em relação ao poder que o criou, à autoridade suprema que está acima dele. Ou seja, a teologia vai dizer que a religião ocorre, ou a religião acontece, quando o homem, esse ser criado, se relaciona com o ser supremo. Sendo assim, religião é a vida em Deus. É um relacionamento. E esse relacionamento, ele continuará pós-morte, que é a vida eterna. Muitas religiões trabalham com essa questão da vida pós-morte, principalmente religiões monoteístas, é o caso especificamente do cristianismo. Então, para a teologia,
para a teologia, a religião é o relacionamento do homem com o ser sagrado. E é importante entendermos que existe uma relação entre religião e teologia. E é importante nós pensarmos um pouco a respeito sobre isso, né? A relação de religião e teologia. Então, a definição feita de religião exclui a ideia de que a religião é um corpo de doutrinas. O que nós estamos dizendo? A religião não precisa da teologia, mas a teologia precisa da religião. É como nós estudamos teologia. Na teologia, nós não estudamos Deus, nós estudamos a revelação de Deus. Mesmo que o significado etimológico da palavra teologia nos dá a ideia de alguém que estuda Deus. Logia, estuda teós, estuda Deus. Mas, na verdade, a teologia, ela estuda a revelação de Deus. Revelação que nós entendemos como revelação geral e revelação específica. Né? Então, a teologia estuda a revelação. E a religião é a relação desse homem com o Ser Supremo. Mas a teologia, ela precisa da religião para sistematizar a religião. Mas a religião não precisa da teologia. Pois a teologia, ela é uma doutrina sistematizada. A religião é a vida. E religião, ela excede a teologia. Se nós pensarmos, nós servimos a Deus, conhecemos a Deus, temos a religião, né? Mas depois que estudamos teologia. Então é por isso que nós entendemos que a religião e teologia, elas caminham juntas, porém a religião não precisa da teologia, mas a teologia precisa da religião, porque a teologia sistematiza a religião. Então, quando se estuda teologia, estuda a sistematização da religião. Nós conhecermos essa religião, o contexto histórico, o contexto sociológico, o contexto filosófico, o contexto doutrinário da religião. Ok? Então, isso é importante nós frisarmos para que a gente evite equívocos. Né? E a religião, sem teologia, não há religião, que não é uma verdade. O nosso próximo tópico, nós vamos pensar um pouquinho sobre o anseio por Deus. Quando nós pensamos no ser humano, quando nós pensamos na vida humana, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Nós possuímos uma alma e habitamos num corpo. E esse é o contexto do ser humano. E por nós sermos seres espirituais, que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo, desde do início da humanidade, desde a formação de grupos, né, de grupos sociais, começando por grupos tribais, familiares, tribais, né, até a formação das grandes cidades-estados, nós percebemos a necessidade desse homem em adorar alguém ou adorar alguma coisa que ele considera que é superior a ele. Então, nós podemos, então, com isso, afirmar que o ser humano, desde a sua origem, tem anseio por Deus. O ser humano, de uma certa forma, ele é essencialmente religioso. O salmista, no Salmo 42 e verso 1, ele vai nos dizer: assim como o cervo brama pelas correntes das águas,
assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Ou seja, nós estamos trazendo uma referência bíblica, mas desde a história da humanidade, nós podemos constatar que esse ser humano busca um ser que é superior a ele. Às vezes, esse ser humano acaba se equivocando, não é? Adorando a criatura ao invés, melhor dizendo, de adorar o Criador. Mas o ser humano busca um ser sagrado. Por isso, essa quantidade de religião que nós conhecemos e estudamos. E pensando nisso, então, já que a religião nos leva sempre ao ser supremo ou ao sagrado, é interessante nós pensarmos sobre a religião e o sagrado. E ao pensarmos sobre a religião e o sagrado, surgem então algumas questões importantes para nós refletirmos. E toda prática religiosa precisa necessariamente, ou até mesmo obrigatoriamente, ter um ser supremo a ser cultuado e adorado ou reverenciado. Então, toda religião ela possui um sagrado, ela possui um ser supremo. O homem necessita vislumbrar, visualizar algo ou alguém em condições que é superior a ele, superior à sua vida, para que a religião então aconteça, para que a religião então ocorra. Então, religião e sagrado, sagrado e religião estão interligados. Então, o sagrado é sempre algo superior, sempre algo que está acima do ser humano. E quando nós pensamos, então, no sagrado, quando nós pensamos, então, no ser superior, no ser supremo, surgem, então, algumas questões importantes a discutirmos com relação ao conceito de divindade, né? Já que nós estamos pensando no ser supremo, e esse ser supremo, ele trabalha essa questão de superioridade, surgem então alguns conceitos de divindades que eu quero, nesse momento, estar apresentando a vocês. Continuando então, vamos pensar alguns conceitos de divindade para que isso possa ficar claro, para que quando nós estudarmos as religiões propriamente dita, nós possamos compreender qual religião está se tratando, ou qual divindade está se referindo. O primeiro conceito de divindade é a questão monoteísta, né? Quem são os monoteístas? Qual é o conceito de divindade para os monoteístas? A ideia de monoteísmo, mono é uma, teísmo é Deus, então a ideia de um único Deus, adorar apenas uma divindade, ter um conceito que concede a nós a ideia de que nós temos apenas um Deus. É o caso do cristianismo. O mais que as pessoas se confundam sobre ou com relação à Trindade, mas ali não há três deuses, ali há apenas um Deus, né? E outro conceito que existe é o conceito teísta, né? Então, é diferente o ateísta do teísta. O ateísta, ele não acredita em Deus, ele não acredita na divindade. O teísta acredita na divindade, acredita na existência de um ser supremo, acredita na existência de um Deus. Ele pode ser um Deus relacional ou não, mas de fato ele existe. Próximo conceito de divindade é o conceito
politeísta. O conceito politeísta, ele difere do conceito monoteísta. Quando o conceito monoteísta é apenas um Deus, já o conceito politeísta de divindade, ele se refere a vários deuses, né? E esses vários deuses, eles estão em mesma, vamos dizer, em igualdade, né? Então, todos os deuses, existem mais de um Deus. Já o conceito de divindade enoteísta, que já é uma palavra, acredito, uma palavra diferente, a palavra enoteísta, ele acredita num Deus que é supremo, mas eles acreditam que existem deuses inferiores. Então, existe um Deus superior, mas, ao mesmo tempo que tem um Deus que é superior, eles acreditam nos deuses abaixo desse Deus superior, né? Que é um Deus inferiores. Aqui vale a pena ressaltar que algumas pessoas, de forma errônea, de forma errada e equivocada, acreditam que o cristianismo é enoteísta. Tem um Deus supremo, aí tem Jesus e tem o Espírito Santo. Isso é uma forma equivocada de entender o conceito de trindade e triunidade dentro da fé cristã. E o panteísmo, né, que nós já ouvimos, panteão grego-romano, o panteísmo é a junção de vários deuses, né, que cada um tem a sua funcionalidade, tem o seu poder, mas é um panteísmo que é recheado de deuses, de divindade. E por fim, nós temos o conceito de divindade do deísta. O deísmo é uma corrente filosófica, teológica, e ele tem uma ideia de conceito de divindade muito diferente daquilo que os cristãos acreditam. O deísta acredita que existe um Deus, acredita que Deus criou o mundo, inclusive formou o ser humano, criou o homem, né? Criou o ser humano, o homem e a mulher. Mas o deísmo ele tem um conceito diferente, que vale a pena a gente ressaltar e não se esquecer. O deísmo ele pode acreditar em Deus, pode até acreditar que Deus formou o mundo, mas o deísta acredita que Deus abandonou esse mundo, que Deus não faz intervenções nesse mundo, que Deus não está no controle das coisas desse mundo, não porque ele não quer, não tem poder, mas é porque ele não quer, ele deixou esse mundo ao seu bel prazer. Então, essas são, na verdade, alguns conceitos de divindades que podem aparecer ao estudarmos religiões, né? Ao estudarmos religiosidade. E é importante nós termos esses conceitos para que a gente possa compreender melhor essa questão de religião. Muito bem, é importante então nós pensarmos um pouquinho sobre esse conceito de religião, o homem, o sagrado, o anseio do homem, conceitos de divindade, para aí sim nós pensarmos um pouco sobre a questão de religiosidade. Muito bem, eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido, compreendido o que é religião, o que é sagrado, o anseio do homem por Deus, o que é divindade. E nas próximas aulas estaremos discutindo algumas religiões monoteístas. Então, até a próxima aula e espero todos. Até mais.